A nossa análise de hoje vai mergulhar numa ideia sobre cultura que é surpreendentemente moderna. Só que ela veio lá do século XIX, de um filósofo alemão. E olha, é uma ideia que com certeza vai desafiar o que a gente costuma pensar. Para a gente começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. Pensa bem, lá no século XIX, com toda aquela visão de mundo da época, será que alguém consideraria que um povo visto como primitivo poderia de fato ter cultura? A resposta, como a gente vai ver, não é tão simples assim. E é aqui que a nossa investigação começa de verdade. Com um jeito muito, mas muito peculiar de usar a palavra cultura que apareceu num texto daquela época. Essa é a nossa primeira pista de que tinha algo diferente acontecendo. Então, vamos organizar as ideias. A figura central aqui é Wilhelm von Humboldt. O ano é 1836 e ele está escrevendo um trabalho sobre uma língua falada lá na ilha de Java. E no meio dessa análise toda, ele solta a palavra alemã Kultur, de um jeito que chamou muita atenção e que virou o centro do nosso mistério. E aqui, olha só, tá a prova. Logo na introdução do livro, o Humboldt fala que os povos malaios tinham conexões com tribos de diferentes culturas. O que é impressionante aqui é ele usar a palavra cultura, para falar de povos não europeus. Isso era uma coisa raríssima para o pensamento da primeira metade do século XIX. Ok, a gente viu a palavra sendo usada, mas isso na verdade só deixa o mistério ainda maior. O que exatamente ele queria dizer com culture? Era a mesma coisa que a gente entende por cultura hoje, ou era algo totalmente diferente? É isso que a gente vai descobrir. E a resposta, felizmente, está mais para frente, no mesmo texto. O Humboldt deixou outra pista fundamental enquanto analisava os povos de Java. E é essa pista que vai desvendar todo o pensamento dele. A primeira suspeita que a gente poderia ter é: será que ele estava só usando cultura como se fosse a mesma coisa que civilização? Tipo, trocando uma palavra pela outra, sem um significado mais profundo? A resposta, como a gente vai ver, é um grande e sonoro não. E aqui a gente chega no pulo do gato, no coração da nossa análise. O Humboldt faz uma distinção muito clara, muito deliberada entre esses dois conceitos. E é essa diferença que torna a ideia dele tão poderosa e, de certa forma, tão à frente do seu tempo. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. Para Humboldt, civilização era uma coisa externa. As leis, as instituições, os costumes de um povo, sabe? Já a cultura era interna. Ela adicionava ciência e arte a essa base, representando um desenvolvimento da mente, do espírito. Não era a mesma coisa, de jeito nenhum. Eram dimensões completamente diferentes do desenvolvimento humano. Percebe a lógica? Fica bem claro que, na visão dele, um povo podia ser civilizado, ter lá sua sociedade organizada, mas ainda não ter desenvolvido o que ele chamava de cultura, que era esse florescimento intelectual, artístico, interno. Era como se fosse uma escada de desenvolvimento, sabe? Mas ele não para por aí, não. Essa escada do Humboldt tinha mais um degrau. Um conceito ainda mais elevado, mais profundo, que ia além até mesmo da cultura. E esse conceito é o Bildung. A gente pode traduzir como educação ou, talvez melhor, formação. Para o Humboldt, esse era o objetivo final, o desenvolvimento completo e harmonioso do caráter, da alma e do conhecimento de uma pessoa. É um nível mais profundo de refinamento interno, quase um estado de ser. E isso aqui ilustra perfeitamente a estrutura completa do pensamento dele. A gente tem uma hierarquia bem clara com 3 estágios. Primeiro, a organização externa, a civilização. Depois, vem o enriquecimento interno da cultura. E, lá no topo, a realização pessoal e espiritual do Bildung. Certo? Mas por que essa ideia de quase 200 anos atrás ainda é importante? O que a gente pode aprender com essa distinção tão precisa que o Humboldt fez? Resumindo tudo, a análise do Humboldt nos mostra uma mente que, lá nos anos 1830, já conseguia enxergar a cultura como um fenômeno interno, separada da organização social externa, e aplicar essa ideia para vários povos do mundo. Ele nos deu um modelo de desenvolvimento humano que valorizava a arte, a ciência e, acima de tudo, a formação do caráter de cada um. Uma visão incrivelmente complexa para a época. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Quando a gente olha para os debates de hoje sobre cultura, identidade, civilização, até que ponto as sementes que foram plantadas por pensadores como Humboldt ainda influenciam o jeito que a gente vê o mundo e a nós mesmos? Pois é, essa conversa, pelo visto, está longe de acabar.